Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez estar em sua companhia. Seja bem-vindo a este site de sucesso, este site que tem preparado campeão e campeã por todo o território brasileiro, que é o LAC Concurso. É um prazer tê-lo em nossa companhia. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de raciocínio lógico, e nesta aula nós vamos tratar de um assunto muito interessante, um assunto muito recorrente nos concursos, explorados pelas mais variadas bancas, ok? Então, vem comigo aí para nós falarmos hoje especificamente sobre lógicas das situações por meio de dois itens, raciocínio matemático e raciocínio sequencial. Existe também a compreensão e elaboração da lógica por meio do raciocínio verbal, mas isso nós abordaremos numa outra aula específica voltada só para raciocínio verbal, ok? Na aula de hoje nós vamos falar de raciocínio matemático e raciocínio sequencial na compreensão e elaboração das lógicas, ok? Bom, então tá aqui, nessa aula a gente vai falar sobre esses três itens. Na real nós vamos abordá-los de forma prática. Por que eu digo de forma prática? Porque não existe um conceito determinado, específico envolvendo isso. O que envolve o raciocínio matemático sequencial é a experiência nossa, é a compreensão do mundo no geral, é isso que vai ajudar. Obviamente também conhecimentos matemáticos, é isso que vai nos ajudar a resolver alguns exercícios. Então, com base em cálculos matemáticos, nós vamos aí explorar alguns exercícios e tentar encontrar a lógica que submete a uma verdade o problema que for apresentado para a gente aí, ok? Então nós vamos estar abordando aí o raciocínio matemático, o raciocínio sequencial e vamos falar também um pouco da orientação espacial e temporal, que também é muito recorrente nos concursos e muitos alunos às vezes acabam se perdendo nesse momento e não conseguem organizar as ideias. Bom, galera, eu quero, antes da gente entrar aí nos exercícios, abordar um tema aí que eu tenho recebido vários e-mails e a gente observa o seguinte, que alguns alunos não conseguem, têm grande dificuldade no raciocínio lógico. E uma pergunta muito frequente é, professor, como que eu melhoro o meu raciocínio lógico? O que eu tenho que fazer para melhorar o meu raciocínio lógico? Quando se trata de questões como raciocínio matemático, raciocínio sequencial, raciocínio temporal, raciocínio verbal também, que a gente vai falar depois, tem algumas recomendações que é muito interessante se você adotá-las. Uma delas eu digo sempre o seguinte, galera, passatempo. Quem que não conhece essa revistinha do Passatempo? Que são aquelas revistas que nós preenchemos, tem perguntas e respostas. Aquilo ali nos ajuda muito, porque mexe com o nosso cérebro, faz a gente pensar, ele exercita a nossa mente. Aqueles passatempos, eles abordam os mais variados temas, desde matemática, história, geografia, atualidades. Então, é muito interessante porque ele movimenta o nosso cérebro no sentido de pensar. E isso é muito importante. Para que eu consiga desenvolver bem o meu raciocínio, eu tenho que pensar. E se nós não criarmos o hábito de pensar, nós acabamos tendo dificuldade diante de algumas circunstâncias. O passatempo, ele nos ajuda a encontrar caminhos. Com base numa informação, eu consigo associar a outra. Por quê? Porque nós conhecemos algumas letras e aí a gente começa a formar palavras. Então é muito interessante isso, tá? É um teste legal que ajuda a desenvolver e melhorar o seu raciocínio. Então aí uma dica lá que aí é utilização do passatempo. Muito legal isso. Outra situação são jogos de tabuleiro. Em especial aqui, eu gostaria de falar sobre o xadrez. O xadrez também é um jogo de estratégia. Você tem que ter uma ampla visão, tem que ter a visão do seu combatente, né? A pessoa que está jogando com você. Então você tem que ter uma visão do campo dele, tem que ter uma visão sua, você tem que traçar estratégias de ataque, estratégias de defesa. E tudo isso são articulações que movimentam o seu pensar.
muito interessante, você acaba abrindo uma visão mais ampla da situação. Então, diante de um problema, você consegue fazer uma análise mais ampla quando você tem a prática que o xadrez te dá. Então, é um jogo muito legal. Se você sabe jogar o xadrez, então pratique mais isso. Se você não sabe, procure aprender. É um jogo muito interessante que ajuda a desenvolver o raciocínio lógico. Um outro item seria a questão de alterar a rotina. Professor, como assim alterar a rotina? Nós temos o hábito de fazer quase que as mesmas coisas todos os dias. Então, o que isso ocasiona? Ele condiciona a nossa mente a agir sempre de um mesmo modo. Então é importante, às vezes, nós mudarmos a nossa rotina para quê? Para fazer com que a nossa mente encontre mecanismos, saídas diferentes, estratégias diferentes, situações diferentes. Um exemplo, vamos supor que você acorda de manhã, você vai ao banheiro, primeiro ato seu, ir ao banheiro, depois você sai do banheiro, você vai vestir a sua roupa, depois na sequência você vai tomar o seu café da manhã. E aí depois você sai para o seu serviço, para a sua escola, seja lá para onde for, né? Alterar a rotina, nesse caso aí, nesse exemplo aí simples, seria ao levantar, ao invés de ir ao banheiro primeiro, faça o contrário, vá banhar, vai tomar o seu café, depois você banhe. Então quer dizer, você já movimentou uma situação diferente. Eu tomo banho, depois eu faço café. Não, faz o café primeiro, depois você toma banho. Procure fazer situações assim. E isso é legal porque você está treinando o seu cérebro a agir de formas diferentes também, encontrar soluções diferentes se você alterar a sua rotina. É uma prática, é um exercício que ajuda a melhorar o seu raciocínio. Um outro item seria mudar o trajeto. O que seria mudar o trajeto? Você tem um trajeto, por exemplo, da sua casa até o seu serviço, da sua casa até a escola onde você estuda, e você vai sempre pelo mesmo caminho. Então procure mudar. Se você vai a pé, se você vai pela rua de baixo, vai pela rua de cima um dia. Se você vira à direita, vire à esquerda e dá uma volta, faça um contorno diferente, para que seu cérebro experimente novas situações, e diante de novas situações, ele vai começar a se programar a encontrar soluções para essas novas situações. Por que nós dizemos isso? Porque diante de alguns exercícios envolvendo aí o raciocínio matemático, sequencial, nós temos que encontrar situações diferentes, saídas, resoluções para os problemas que estão sendo apresentados. E quando a gente tem o hábito e o nosso cérebro está treinado ao pensar, fica mais fácil de nós resolvermos isso, tá? E uma última dica aqui seria nós praticarmos a leitura, galera. Por quê? Porque o conhecimento é a base de tudo. Se você não tem o conhecimento, você não consegue desenvolver bem o seu raciocínio, porque você não sabe do que está sendo falado. Quando aparece uma palavra, e essa palavra tem um grau de complexidade de compreensão, você fica sem entendê-la. E por quê? Porque não lê, não conhece palavras novas, então isso é ruim. É bom que você esteja atento aos mais variados assuntos, às mais variadas situações. Porque quando a gente fala de lógica, de raciocínio lógico, envolve tudo. Coisas reais, fictícias, tá? Então a gente tem que estar com a mente bem aberta para poder conseguir trabalhar bem esse assunto. Então a leitura ela é de fundamental importância porque ela nos traz o conhecimento. Ok, galera? Então fica aí essa dica para que a gente consiga desenvolver bem o nosso raciocínio lógico. Pratique, exercite e boa sorte. Ok? Então vamos agora para a prática, tá? Nós vamos trabalhar aqui o raciocínio matemático, o sequencial, temporal também. Então vamos para o nosso primeiro exercício. Nós temos aqui a seguinte situação. Um mecânico sabe que todo veículo de determinada marca, quando apresenta algum problema no sistema de freios, automaticamente aciona um bloqueio que impede que seja dada a partida no veículo. 2 veículos X e Y dessa marca foram levados à oficina desse mecânico com algum problema. No veículo X, a partida podia ser dada normalmente,
mas no veículo Y ela estava bloqueada. Então veja bem, vamos primeiro entender essa primeira parte aqui. Esses exercícios que envolvem raciocínio matemático sequencial, eles são em sua grande maioria exercícios de um enunciado muito grande. Muito grande. Então, o enunciado grande requer, acima de tudo, uma atenção na leitura, uma compreensão de tudo que está sendo expresso nesse enunciado. Eu tenho que entender a essência dele, senão eu não consigo resolver o exercício. Então, aqui está dizendo que um mecânico que tem conhecimento que determinado veículo de tal marca, quando apresenta problema no sistema de freios, se ele está com problema no sistema de freio, aciona automaticamente um bloqueio que impede que o carro dê a partida. Então, se ele está com problema no freio, não consegue dar a partida. 2 veículos X e Y dessa marca foram levados a esse mecânico. Tá? No veículo X, estava dando a partida. No veículo Y, ela estava bloqueada. Agora vamos continuar nossa leitura. Continuação do exercício. A partir dessas informações, o mecânico concluiu que, letra A, tanto o veículo X quanto o veículo Y certamente apresentavam algum problema no sistema de freios. Letra B, o veículo X podia ou não apresentar algum problema no sistema de freios, enquanto que o veículo Y certamente apresentava. Letra C, o veículo X certamente não apresentava problema no sistema de freios, mas o veículo Y certamente apresentava. Letra D, o veículo X certamente não apresentava problema no sistema de freios, enquanto que o veículo Y podia ou não apresentar. E por último, letra E, tanto o veículo X quanto o veículo Y certamente não apresentavam qualquer problema no sistema de freios. Bom, antes da gente fazer a análise dessa questão, eu quero chamar a atenção sua, prezado concurseiro, para a importância da compreensão das palavras que estão sendo colocadas. Algumas palavras, como certamente, vou até destacar aqui, ó, certamente, tá? Podia ou não apresentar, ok? Beleza, essas duas palavras, elas são de fundamentais importância, porque elas expressam, elas condicionam a situação. Então é importante nós estarmos atentos para ela. Vamos agora fazer a análise desse exercício. Veja bem, nós temos que o veículo X não possui defeito, pois não estava bloqueado. Veja bem. E temos que o veículo Y pode estar com defeito ou não, pois apenas afirmou que o veículo está bloqueado. Vamos analisar isso. Por quê? Porque o exercício falou para nós que os dois veículos foram para a oficina. Certamente que se eles foram para a oficina, algum tipo de problema eles apresentavam. Tá? Com relação ao veículo X, ele disse o seguinte, que a partida estava sendo dada. A partida estava sendo dada. E o texto, ele nos condicionou ao seguinte, que todo veículo que apresenta algum problema no sistema de freios, automaticamente aciona um bloqueio que impede que a partida seja dada. E com relação ao veículo X, a partida podia ser dada. Então, o que a gente entende? Que o sistema de freios desse cara estava funcionando. Então, eu vou fazer aqui um diagrama, aliás, 2 diagramas, um envolvendo o outro. Eu tenho aqui, nessa parte interna, nesse círculo interno, eu vou colocar aqui problema no sistema de freios, ok? No círculo interno, são os veículos que apresentam problemas no sistema de freios, tá? E na parte externa,
são os veículos que não podem dar partida, ok? Não podem dar partida. O que a gente entende com isso? Que todo veículo que tiver com problema no sistema de freios vai estar aqui dentro. E automaticamente, estando aqui dentro, eles estão dentro do conjunto dos que não podem dar partida. Porque se tem problema no sistema de freios, não pode acionar a partida. Então, problemas no sistema de freios está dentro daqueles que não podem dar partida. Mas nós sabemos que o carro, o veículo, o fato dele não dar a partida não implica necessariamente num defeito somente no sistema de freios. É um possível defeito, mas pode ser o quê? Que esse defeito tenha sido ocasionado por um outro motivo. A gente sabe, quem entende de mecânica vai saber aí que um veículo para dar a partida, primeiramente precisa ter uma bateria boa. Então, no caso, uma bateria com problema já não ia dar partida. Poderia estar com problema em outro dispositivo do carro, não entendo muito bem disso, mas um motor de arranque, alguma coisa assim, que impedisse esse veículo de dar a partida, né? Então, veja bem, são N situações que podem levar um carro a não dar a partida. Então, eu não posso generalizar. Ah, ele está com o sistema de freios com problema. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, eu entendo o seguinte: o veículo X, ele estava dando a partida. Se ele estava dando a partida, eu posso afirmar com certeza que ele não se encontra dentro desse conjunto dos que não podem dar a partida. O X vai estar aqui fora. Galera, que o X apresenta algum problema? Sim, senão ele nem iria na oficina. Então ele apresenta algum problema. Mas eu tenho certeza que esse problema não faz referência ao sistema de freios. Porque se assim o fizesse, ele estaria dentro do conjunto dos que não podem dar a partida. Como ele não está, então não sei qual é o problema de X, mas eu sei que não é problema no sistema de freios. Agora, com relação ao Y. O Y não pode dar partida. Bom, se ele não pode dar partida, um possível problema seria no sistema de freios, porque isso impede de dar a partida. Agora, como nós já dissemos anteriormente, não necessariamente vai ser um problema no sistema de freios. Como eu disse, pode ser uma bateria, um motor de arranque, pode ser um outro problema qualquer. Então eu posso com certeza afirmar que o Y está aqui dentro? Pode ser que sim, tá? Isso é uma interrogação. Pode ser que ele esteja aqui dentro, mas o Y pode estar aqui fora também. Ele pode estar fora do problema do sistema de freios. Pode ser que o freio dele esteja beleza e ele tem um problema na bateria, no motor de arranque e em outra coisa. Então ele vai estar dentro do conjunto dos que não podem dar a partida, mas não necessariamente dentro do problema do sistema de freios. Então existem duas possibilidades para o Y. Ou ele vai estar com problema nos freios, ou ele vai estar com outro tipo de problema, de tal forma que ele não possa dar a partida. Então o Y pode estar tanto aqui no centro, quanto ele pode estar fora desse centro, mas dentro do conjunto dos que não podem dar a partida. Bom, depois dessa análise, nós podemos concluir, de acordo com as opções que foram nos dadas, tá? Nós temos as seguintes opções. Nós temos as seguintes opções aqui. Letra A. Tanto o veículo X quanto o veículo Y. Certamente, olha aqui a palavra certamente, ela condiciona. Certamente apresentavam algum problema no sistema de freios? Claro que não, certamente não. O veículo Y talvez até apresentasse. Mas o X, não. Por quê? Porque a partida do X estava funcionando. Então, nós já descartamos a letra A. Descartamos essa opção. Letra B. O veículo X podia ou não apresentar algum problema no sistema de freios? Podia ou não, gente.
ele está condicionando aqui a um momento de que talvez o X apresentasse. Não, o X não apresentou problema no sistema de freios. Ele não poderia apresentar problema no sistema de freios. Porque se ele tivesse com esse problema, ele nem daria partida. Como ele está dando partida, então esse podia estar fora. Elimino a letra B também. Letra C. O veículo X certamente não apresentava problema no sistema de freios. Certamente. Beleza. Até aqui está certo. X não apresentava. Continuando. Mas o veículo Y certamente apresentava. Mais uma vez, a palavra certamente condicionando. Se ele diz, mas o veículo Y certamente apresentava, ele está excluindo a possibilidade de ser um outro tipo de defeito. E nós vimos que existe essa possibilidade. Pode ser uma bateria, pode ser um motor de arranque, pode ser outro problema qualquer aí. Um cabo que se rompeu, alguma coisa assim, sei lá, falta de terra e por aí vai, ok? Então, existe uma outra possibilidade. Então, essa palavra certamente, ela está inabilitando esse item. Não pode ser a letra C, porque certamente está errado. Então, eu excluo a letra C. Letra D. O veículo X certamente não apresentava algum problema no sistema de freios. Beleza, até aqui está certo, a gente já viu isso aqui no item anterior. Enquanto que o veículo Y podia ou não apresentar. Ah, agora a história é diferente. Podia ou não, ele está criando possibilidades. Então ele está dizendo que pode ser que Y tenha tido algum problema no sistema de freios, como pode ser também que o problema possa ter sido outro, que não necessariamente sistema de freios. Aí está certo. Então a resposta dessa questão é a letra D. Tá? A resposta dessa questão é a letra D. Só para desencargo, vamos analisar a letra E. Tanto o veículo X quanto o veículo Y, os dois, certamente não apresentavam qualquer problema no sistema de freios. Eu não posso considerar essa questão como sendo verdadeira. Por quê? Porque ele utilizou essa palavra certamente. E essa certamente, ela se aplica somente ao X, mas ao Y não. Porque o Y podia ou não apresentar. Então, está desabilitado também a opção E. Então, como nós dissemos, resposta correta, letra D, ok? Observem que é um probleminha que exige aí uma análise posicional nosso, tá? Então, nós temos aí que a resposta correta, letra D, o veículo X certamente não apresentava problema no sistema de freios, enquanto que o veículo Y podia ou não apresentar, ok? Vamos para mais uma questão aí. Exercício 2. Para fazer um trabalho, um professor vai dividir os seus 86 alunos em 15 grupos, alguns formados por 5, outros formados por 6 alunos. Dessa forma, sendo C o número de grupos formados por 5 e S o número de grupos formados por 6 alunos, o produto C vezes S será igual a opção A, 56, opção B, 54, opção C, 50, opção D, 44, opção E, 36. Então, nós temos aqui os 5 itens e nós temos que verificar qual é o produto de C vezes S. Bom, como eu disse para vocês, a compreensão do enunciado é de suma importância para a boa resolução desse exercício. Então, vamos entendê-lo. Nós temos um grupo de 86 alunos. Esses alunos vão ser divididos em 15 grupos. 15 grupos, ok? Alguns grupos são formados por 5 alunos, outros são formados por 6 alunos. A pergunta é,
qual é o produto de C vezes S? Lembrando que o professor chamou de C o grupo formado por 5 e chamou de S o grupo formado por 6 alunos. Então, quem que C representa? C representa a quantidade de grupos que contém 5 alunos. O que S representa? S representa a quantidade de grupos que tem 6 alunos, ok? Bom, descobrindo a quantidade de grupos de 5, a quantidade de grupos de 6, basta nós multiplicarmos um pelo outro, que nós iremos chegar em uma dessas alternativas. Bom, vamos fazer a análise dessa questão. A recomendação, galera, é o seguinte. O bom para você estar testando o raciocínio é você tentar fazer sozinho. Então eu peço para você, dê uma pausa no vídeo, tente raciocinar em cima, pense um pouquinho qual deve ser o caminho que você vai tomar para resolver. Muito legal isso. E tenta fazer. Na sequência, acompanhe a solução que nós vamos dar. E aí você faz a comparação se o seu caminho foi mais fácil, foi mais difícil, se você conseguiu ou não chegar à resposta. Ok? Muito legal isso. Façam essa experiência aí. Na sequência, acompanhe a solução nossa. Ok? Então vamos lá. Uma das maneiras de resolver essa questão é por múltiplos, né? Até porque ele disse que são grupos formados por 5 pessoas e grupos formados por 6 pessoas. Então eu tenho múltiplos de 5 e múltiplos de 6. Como que eu resolveria isso? Eu iria elencar todos os múltiplos de 5, múltiplos de 6 e teria que pegar uma quantidade que ao somá-las desse 86 alunos. Ok? Essa era uma saída, tá? A outra seria nós resolvermos por um sistema, que eu particularmente acho mais fácil, tá? Até porque é mais usual, tá mais no dia a dia nosso resolver por um sisteminha. C é múltiplo de 5, S é múltiplo de 6 e a soma deles tem que dar 86. Então veja bem, se C é múltiplo de 5 e S é múltiplo de 6... e a soma tem que dar 86, como que eu posso representar isso matematicamente? Matematicamente eu posso dizer o seguinte, 5 vezes C, ou seja, C é a quantidade de grupo de 5 pessoas. Então a quantidade de grupo de 5 pessoas vezes 5, mais a quantidade de grupo de 6 pessoas vezes 6, o resultado disso aqui tem que dar 86. Essa é uma equaçãozinha. A outra equação é que o exercício disse que foram divididos em 15 grupos. O que eu entendo com isso? Que a quantidade de grupos de 5 mais a quantidade de grupos de 6 tem que ser igual a 15. Então eu posso matematicamente representar assim. C mais S igual a 15. Ok? Bom, agora é só nós desenvolvermos isso. Eu posso isolar o C, passar o S para o outro lado, eu vou ter que C é igual a 15 menos S. Vou parar aqui por enquanto. Tá? Vou pegar essa equação e vou substituir nessa equação aqui. Na onde tem o C, eu vou colocar 15 menos S, porque eu cheguei à conclusão que C é igual a 15 menos S. Se C mais S é igual a 15, então C é igual a 15 menos S. Como aqui eu tenho 5C, o que quer dizer 5C? Quer dizer 5 vezes C. Então vai ficar 5 vezes C. Quem é C? 15 menos S. Então eu vou colocar aqui, ó, 15 menos S, mais 6S igual a 86. Galera, aqui eu tenho que fazer um produto. Mais especificamente, aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, na qual o 5 tem que multiplicar o 15 e o 5 tem que multiplicar o S. 5 vezes 15, 75. 5 vezes menos S vai dar menos 5S, mais 6S igual a 86. Bom, eu tenho que achar o valor de S, então tem que isolar o S de um lado e os demais termos que não tem um S, eu trabalho do outro lado. Então eu vou ter
6S menos 5S vai ficar só S. Eu tenho 6, tiro 5, eu fico só com 1S. 86, o 75 é positivo, do outro lado, subtraio. 86 menos 75, S igual a 11. Veja bem, o que eu entendo com isso? Que eu tenho 11 grupos com 6 pessoas em cada grupo. S vale 66. Agora que eu descobri o valor do S, é só voltar na primeira equação, substituir, é 15 menos S, eu já sei que S vale 11, e 15 menos 11 é 14. Portanto, eu tenho, 4, desculpem, 15 menos 11, 4. Então eu tenho que o grupo formado por 5 pessoas, são 4 grupos que são formados por 4 pessoas. 4 grupos formados por 5 pessoas, porque o C representa a quantidade de grupos de 5 pessoas. Então, 15 menos 11, 4. O que o exercício perguntou? Ele perguntou qual é o produto de C vezes S. Eu sei que o C vale 4, que o S vale 11, 4 vezes 11, 44. Então, qual que seria a resposta? 44. Então, vamos agora para a alternativa de resposta. De acordo com o enunciado, nós temos que o produto C vezes S vai ser letra D, 44. Ok? 4 vezes 11, 44. Então, um probleminha de raciocínio matemático, na qual nós temos que encontrar caminhos de solução. Como eu disse para vocês, existe uma forma de fazer por múltiplo, que particularmente eu acho um pouco mais complexa, mas é um caminho que pode ser tomado. O outro seria fazer através de sisteminha, que assim é mais prático, vocês estão acostumados no dia a dia a fazer isso. Foi dessa forma que foi desenvolvido na escola. Então, eu acho mais fácil esse caminho. Você entende que por ser 2 grupos e ser um total de 15, a soma deles é igual a 15. Se um grupo é de 5 e outro grupo é de 6, 5 vezes a quantidade do grupo de 5 mais 6 vezes a quantidade de grupos de 6 tem que dar 86. E aí nós substituímos uma equação na outra e resolvemos, ok? Beleza? Espero que tenha acertado. Se não acertou, também não é motivo de desespero, afinal de contas, você está fazendo esse curso para encontrar aí técnicas e caminhos de soluções, ok? Vamos para mais um exercício aí. Exercício número 3. O que diz o exercício 3? Em um determinado ano, o mês de abril, que possui um total de 30 dias, teve mais domingos do que sábados. Nesse ano, o feriado de 1º de maio ocorreu numa opção A, segunda-feira, opção B, terça-feira, opção C, quarta-feira, opção D, quinta-feira e opção E, sexta-feira. Bom, é um exercício de raciocínio temporal, tá? Nós estamos trabalhando com tempo, porque estamos fazendo referência a um mês, então nós temos que levar em consideração a quantidade de dias que tem um mês, tentar posicionar o sábado e o domingo em qual possível dia seria, para a gente poder tentar, de forma lógica e coerente, a resposta correta para esse problema, para esse teste. Então, mais uma vez, peço a você, dê a pausa, tente fazer o exercício, na sequência, acompanhe a solução que nós iremos dar a esse problema aqui, a esse teste. Ok? Dê uma pausa aí e tente fazer. Bom, vamos lá. Analisando a questão, então. São também N formas que você pode estar aí adotando para resolver. Eu, particularmente, eu prefiro montar uma tabelinha e desenvolver o seguinte raciocínio. Observem que o exercício falou que nós temos mais domingos do que sábados, ok?
Mais domingos do que sábado. Se eu tenho mais domingos do que sábado, mais quer dizer que é mais, não pode ser igual. Não pode ser igual, tem que ser mais. Antes, porém, pergunto aos senhores, o mês de abril, ele tem quantos dias? Isso é importante nós sabermos. O mês de abril tem 30 dias, correto? O mês de abril tem 30 dias. Quantos dias tem a semana? 7 dias. Então, ao dividir 30 por 7, olha só o que nós vamos encontrar aqui. 30 dividido por 7 vai dar 4. 7 vezes 4, 28 para 32. Pronto, vou parar aqui. Eu não preciso resolver mais essa questão. O que eu quero com isso? Eu quero entender que, pelo fato do mês de abril ter 30 dias, me garante que eu vou ter 4 semanas completas. O que quer dizer 4 semanas completas? Quer dizer que são semanas que vai constar todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, como sendo um dia do mês de abril. Ok? 4 semanas completas. Bom, e esse 2 que está aqui? Esse 2 quer dizer que, passado essas 4 semanas completas, eu terei uma outra semana que é incompleta, na qual nós teremos apenas 2 dias dessa semana. Eu terei somente 2 dias dessa semana. Bom, sabemos que a semana é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, correto? Esses são os dias da semana. Está sobrando 2 dias. Bom, de acordo com o enunciado do exercício, ele disse que existe mais domingo do que sábado. Então, até então, eu sei que teve 4 segunda, 4 terça, 4 quarta, 4 quintas, 4 sextas, 4 sábados e 4 domingos. 28. Como eu tenho que ter mais domingo do que sábado, então eu entendo que esses 2 dias aqui, um deles vai ser o domingo, para poder completar o 5º dia. Se um deles vai ser o domingo, qual vai ser o próximo? Porque é 2, não pode ser sábado. Porque se for sábado, sábado vai ter a mesma quantidade de dias que domingo. Então não pode ser sábado, vai ter que ser domingo, como é dias sequenciais, ok? Então o próximo é segunda. Então eu entendo que um vai ser domingo e o outro vai ser segunda-feira. Então, fazendo uma análise e colocando aqui, nós podemos propor que o primeiro dia do mês de abril aconteceu num domingo. Como as semanas são de 7 em 7 dias, eu vou ter 1 mais 7, 8. 8 mais 7, 15. 15 mais 7, 22. 22 mais 7, 29. Olha só, dia 29 de abril caiu num domingo. Como abril tem 30 dias, aí vem aqui a segunda, dia 30, portanto, dia 1º de maio vai cair numa terça-feira. Na sequência, 30 de abril, aí vem 1º de maio, portanto, caiu numa terça-feira. Então, de acordo com a análise que nós fizemos, agora a gente já pode responder aqui, ok? Então, nesse ano, o feriado de 1º de maio ocorreu numa letra B, terça-feira, ok? Então, é um problema aí de raciocínio lógico temporal, faz referência a tempo, né? A datas, a calendário, ok? E aí a gente trabalha dessa forma aí. É um dos caminhos que a gente tem de resolver, ok? Beleza, espero que você tenha acertado. Vamos para mais um teste aí. Exercício 4. Em um torneio de futebol, as equipes ganham 3 pontos por vitória,
1 ponto por empate e nenhum ponto em caso de derrota. Na primeira fase desse torneio, as equipes são divididas em grupos de 4, realizando um total de 6 jogos, 2 contra cada um dos outros 3 times do grupo. Classificam-se para a segunda fase as 2 equipes com o maior número de pontos. Em caso de empate, o número de pontos entre as 2 equipes prevalece aquela com o maior número de vitórias. Então, se empatou, tiver o mesmo número de pontos, prevalece a que tiver maior número de vitórias. Ok? Continuando. A tabela resume o desempenho dos times de um dos grupos do torneio, após cada um ter disputado 5 jogos. A gente viu que eles vão realizar 6. A tabela mostra até então 5 jogos realizados e quais foram os resultados. Então nós temos os seguintes resultados. Aqui está a equipe, a quantidade de jogos realizados, a quantidade de vitórias, de empates e de derrotas. Por exemplo, a equipe Arranca Toco realizou 5 jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. A equipe Bola Murcha realizou 5 jogos, teve 2 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas. A equipe Canela Fina realizou 5 jogos, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. E por fim, a equipe Espanta Sapo, 5 jogos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Então essa é a tabela que faz referência ao resultado dos jogos. Vamos continuar lendo o exercício. Sabendo que na última rodada desse grupo serão realizados os jogos Arranca Toco e Espanta Sapo, e Bola Murcha e Canela Fina, avalie as afirmações a seguir. Então nós temos as seguintes afirmações. Primeiro, a equipe Arranca Toco já está classificada para a segunda fase, independente dos resultados da última rodada. Então o exercício está dando algumas afirmações. Essa é uma. Arranca Toco já está classificada. Segundo, para que a equipe Canela Fina se classifique para a segunda fase, é necessário que ela vença sua partida, mas pode não ser suficiente. Segunda afirmação. Terceira afirmação. Para que a equipe Espanta Sapo se classifique para a segunda fase, é necessário que ela vença sua partida, mas pode não ser suficiente. Pode não ser suficiente. Beleza. Continuando. Está correto o que se afirma em... Aí nós temos os itens que fazem referência que essas afirmações são verdadeiras e estão corretas. 1, 2 e 3, 1 apenas, 1 e 2 apenas, 2 e 3 apenas, e letra E, 1 e 3 apenas. E agora, nós vamos julgar isso daí, de acordo com a tabela, com as informações que nós temos que julgar se de fato essas afirmações prevalecem e se prevalecem, quais são elas, ok? Então, mais uma vez, a recomendação, dê pausa no vídeo, tente fazer, pense em cima desse exercício, na sequência acompanhe. A gente fala isso, galera, porque é justamente para tentar desenvolver em você, prezado concurseiro, a prática do raciocínio. Se você toda vez ficar acompanhando o meu raciocínio, não é legal. Por mais que você entenda depois, mas o interessante é que você cria o seu. De repente o seu caminho vai ser mais fácil que o meu. Depois você só faz o comparativo e vê o que pode aproveitar diante daquilo, das observações que nós iremos fazer. Ok? Então vai lá, dê uma pausa e tente fazer, na sequência acompanhe a solução. Bom, então vamos lá, analisando essa questão. Nós temos aqui, vou repetir o quadro para facilitar a visualização daquelas afirmações. Então eu vou colocar aqui o nome das equipes e o resultado que cada uma conseguiu. Equipe Arranca Toco, está aqui os resultados, Bola Murcha, Canela Fina, Espanta Sapo. Esses foram os resultados que cada uma conseguiu. Então
Então foram 5 jogos, o exercício disse isso. Cada uma realizou 5 jogos e falta realizar um. E de acordo com o sorteio, esse jogo vai ser arranca-toco contra espanta-sapo e bola murcha contra canela fina. E aí, na sequência, ele vai perguntar qual é as afirmações verdadeiras. Então vamos lá. Para que a gente possa ter propriedade nessa afirmação, eu preciso saber de antemão qual é a pontuação que cada equipe tem. Lembrando que o exercício disse que para cada vitória são 3 pontos, para cada empate 1 ponto e para cada derrota 0 pontos. Então vamos analisar a equipe arranca-toco. Ela teve 3 vitórias, 3 vezes 3 são 9. 1 empate, 1 vezes 1 é 1, 9 mais 1, 10, 0 derrota. Então a equipe arranca-toco tem 10 pontos, até o presente momento. A equipe bola murcha teve 2 vitórias, 2 vezes 3 são 6, nenhum empate, então não fez ponto. 3 derrotas, não fez pontos. Então 6 pontos a equipe bola murcha tem. Vamos para a equipe canela fina. Ela tem 1 vitória, 1 vezes 3 são 3. 3 empates, 3 vezes 3 são 6. Então 3 mais 3, 3 vezes 1 são 3. Com 3 da vitória, 6. 1 derrota, então não conta. Ela tem também 6 pontos, ok? E por último, a equipe espanta-sapo. 1 vitória, 3 pontos. 2 empates, 2 pontos. E 2 derrotas. Então, a equipe espanta-sapo tem 5 pontos, ok? Então, essa é a pontuação de cada uma delas. 10 para arranca-toco, 6 para bola murcha, 6 para canela fina e 5 para espanta-sapo. O exercício nos disse, galera, que tem mais um jogo. Arranca-toco, espanta-sapo, bola murcha e canela fina. Agora, vamos voltar nas análises que foram feitas. Primeira afirmação que foi feita. A primeira afirmação diz o seguinte, a equipe arranca-toco já está classificada para a segunda fase, independente do resultado da rodada. Isso é verdadeiro, galera. Observem que nós temos essa conclusão, por quê? Porque a equipe arranca-toco tem 10 pontos. Se ela perder essa partida, ela vai continuar com os 10 pontos. Como o exercício disse que se classificam 2 equipes, nenhuma delas tem condições de alcançar. Porque se a equipe bola murcha ganhar, de 6 ela vai para 9. Se a canela fina ganhar, de 6 ela vai para 9. Espanta-sapo ganhando, de 5 vai para 8. Então nenhuma alcança a equipe arranca-toco. Então a primeira afirmação ela está correta. Ela já está classificada, independente do resultado. Então eu sei que a afirmação 1 é verdadeira. Afirmação 2. Para que a equipe canela fina se classifique para a segunda fase, é necessário que ela vença, mas pode não ser suficiente. A equipe canela fina vença, mas talvez... Olha só, eu quero chamar a sua atenção para a importância de nós prestarmos atenção em tudo que está sendo colocado. E lógica é isso, galera. Mas pode não ser suficiente. Isso aqui quebrou essa questão. Porque quando você diz que não pode ser suficiente, você está dando uma outra possibilidade, uma outra condição. Quer dizer, ela ganhou, mas pode ser que ela não classifique. Vamos ver se isso procede. Como que nós vamos tirar essa conclusão? Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está assistindo essa aula nossa demonstrativa no YouTube. Gente, preste atenção, nós aqui da La Concurso, nós somos um grande player de cursos preparatórios, em especial para carreiras bancárias. E nós preparamos um super curso para você que pretende ser empregado da Caixa Econômica Federal em 2022. Este ano, 2022, acredito eu que o concurso deve sair. Por quê? Porque ano passado nós tivemos somente para cargos para
para reserva de cadastro, reserva para PCD, que não preenche todas as necessidades da Caixa Econômica. Gente, olha só, como forma de amenizar a interrupção dos seus estudos, este curso, preste atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$ 45, mas você vai pegar o valor da promoção. Tem um link aqui embaixo de um WhatsApp, você fala diretamente com nossa central de atendimento, toda ela estruturada para receber vocês, e fala, eu quero o desconto promocional da Caixa Econômica que o professor Lac falou no vídeo do YouTube. Você pode resumir isso, que você vai pagar 10 parcelas de R$ 30. Tá bom, meus amigos? Pode confiar, este curso nosso é muito competitivo, um curso de altíssimo nível. Espero vocês aqui na LAC.